Muito bem, pessoal. Gravação iniciada. Vamos então aqui para a nossa terceira aula de redação do nosso curso. O título da aula de hoje vai ser Perspectiva do Corretor, tá? Fala, Nicole. Boa tarde, tudo bem? Então, essa perspectiva do corretor vai ser nada mais, nada menos do que o olhar que o corretor vai ter para a redação de vocês. Então, hoje vocês vão entender como que o filho da mãe vai se utilizar ali das apropriações, certo? Das 5 competências para corrigir a redação de cada um de vocês, tá? Pelo menos, né? Pelo menos do ponto de vista ali ideal teórico. Já conversamos, né? Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto com vocês, que os corretores, eles muitas vezes cometem erros, tá? E a parte triste da história é que não tem para quem você recorrer, né? Dado que o Enem ele não admite recursos, diferente de outros vestibulares, que você pode, inclusive, contestar uma questão, né? Dizer que a questão foi mal feita, mal elaborada, que admitia mais de uma resposta, e com isso você conseguir obter a anulação daquela questão e ganhar um ponto. O Enem não. O Enem é basicamente assim: você fez, recebeu a nota e é aquilo, você tem que aceitar, tá? Infelizmente o processo é esse. A não ser que seja uma coisa muito escandalosa, né? Aí cabe um recurso, mas aí é por via extrajudicial, de fato. Não é nada que você possa fazer perante as vias normais dentro do site, da plataforma, etc. Então, só para vocês terem uma noção, existem vestibulares no qual você entra no site da instituição que faz a prova e tem lá recurso. Então, você consegue clicar, pedir recurso, fazer ali o protocolo da solicitação que você quer, direciona a questão, explica direitinho o que aconteceu e eles avaliam. Então, é um espaço aberto, né, para essa discussão. Agora, o Enem não. O Enem não quer nem saber, né? É a parte triste da história. Claro que são realizadas algumas revisões, né? Não na nota de redação, mas nas outras notas e também nas questões da prova. Então, já aconteceu, inclusive no ano passado, de anularem questões, né? Foi o caso de 3 questões no ano passado. Belezinha? Mas vamos lá, vamos falar então do que interessa de fato, que são essas três não, né? Essas 5 perspectivas. No material, então, que eu enviei para vocês, eu vou as 3 que eu acertei. Aí, ó, bem as 3 que eu acerto, anula, né? Sacanagem, sacanagem mesmo, né, Sofia? É triste. Aí o TRI vai lá embaixo, não tem como. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês, então, para a gente começar o conteúdo. Vê se vocês conseguem visualizar minha tela. Tá dando para ver? Perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Entendendo aqui a perspectiva do corretor. Meus caros, é o seguinte. Já falei para vocês na aula anterior, né? O Enem ele trabalha com 5 competências, né? 5 competências. Essas 5 competências vão ser, de maneira bem apropriada, a caracterização da nota de cada um de vocês na prova. Então, cada uma delas vale 200 pontos, tá? Então, nós temos a competência 1, 200 pontos, a competência 2, a competência 3, a 4 e a 5. Bom, o que acontece? Essas competências, elas variam de 0 a 200, só que a nota, tá? A nota de cada uma delas não vai ser assim, 195, 190, 185, esse aqui eu vou dar 199. Não. Infelizmente é uma facada. É de 40 em 40 pontos que você perde, tá? Então, você está escrevendo uma redação, por exemplo, você chega ali, já vou explicar para vocês a quantidade de erros mínimos, tá? Para descontar ponto gramaticalmente falando. Mas se você cometeu aqueles erros, você não vai perder 10 pontinhos, você não vai perder 20, nem 30. Você vai perder, infelizmente, 40. Ah, professor, então quer dizer que se eu entregar a redação em branco, eu já começo com 1.000 e já ganho os 1.000 pontos? Cuidado. Não é assim, eu já vi vários memes, várias pessoas falando isso, né? Você já começa com 1.000, então é melhor nem fazer, né? Já tô com 1.000 e já vou entregar assim, já. Por que eu vou me arriscar a perder ponto, né? Não é bem assim. Então, se você não entrega, você zera, tá? Mas falando apropriadamente, então, das competências, meus caras. Aqui está o mapa da prova, tá? Então não tem muito segredo. A gente vai ter 5 critérios, cada um desses critérios vão ter algumas regras, vocês vão entender essas regras e vão ao máximo, tá? Ao máximo tentar evitar de cair nas circunstâncias do erro. Essa aula é tão importante que quando você adquire essa compreensão do que é aprendizado, isso muda até mesmo o estilo da escrita de vocês. De forma que, ao perceber o que tira ponto e o que não tira, você consegue ter uma certa previsibilidade de qual vai ser a sua nota,
tá? Então, isso aqui é um recurso muito poderoso. Inclusive, o que eu recomendo para todos é, quando vocês forem analisar redações, seja a redação de vocês, tá? Seja a redação de outras pessoas, tentem avaliar a nota como se vocês fossem um corretor. Por quê? Uma vez que você domina os critérios da correção, você entende as regras do jogo. Então, pensa naquele joguinho do campo minado, sabe? Alguém já jogou aqui campo minado, batalha naval, sabe? Então é isso. Então você já consegue ver onde está o navio de cada pessoa. Você já consegue ver onde é que tá, onde é que estão as minas ali, as minas explosivas, né? A Sofia nunca jogou. Ô, Sofia, tranquilo. O Campo Minado é um joguinho, tá? É parecido com Batalha Naval também, que basicamente você tem que selecionar os quadradinhos e ter a sorte de não clicar num quadradinho que tem uma bomba, tá? Basicamente é isso. Só que a vantagem de você conhecer essa perspectiva do corretor é que você vai saber onde é que estão essas bombas, entendeu? Então você vai conseguir jogar ali tranquilamente, tá? Você vai conseguir fazer esse meio de campo para que seja possível você driblar, né? Fazer ali um dribaldinho e escapar das pontuações descontadas, beleza? Então vamos lá. Começando com a mais difícil de todas de gabaritar, de longe, tá? A competência um é a mais difícil de gabaritar. Nossa, professor. Beleza, né? Obrigado pelo incentivo. Fiquem tranquilos, meus caros. É a mais difícil de gabaritar. Por outro lado, também é a mais difícil de você zerar. Então, tá tudo certo, né? Zerar você não vai. Mas tirar nota máxima também ali vai ser um pouquinho difícil. Vamos lá. Pessoal, a gramática, a competência um, tá? A primeira competência, nada mais, nada menos é do que uma competência de avaliação do domínio da sua escrita segundo a norma culta da língua portuguesa. Então aqui, a gente está falando do quê? Ortografia das palavras, orações verbais constituídas da maneira correta, sintaxe, estamos falando de pontuação, acentuação, crase, tá? Vírgula, beleza? Repetição de palavras, o famoso eco, tá? Então, tudo isso é avaliado aqui nessa competência gramatical, tá? E por que é tão difícil gabaritar ela, professor? Porque vocês vejam, é um texto de 30 linhas que você está escrevendo com uma relativa pressa, né? Não é um texto que você vai entregar daqui uma semana, em que você consegue revisar bonitinho, consegue contar com um corretor ortográfico programado, né? Você consegue pedir para alguém avaliar. Você tem 1h10 para fazer esse texto. E sobre um assunto que você vai descobrir na hora. Então, a dificuldade de você deixar tudo 100% alinhado do ponto de vista gramatical é muito grande, tá? Mas não é impossível. O fato é, quanto mais você treina, quanto mais você faz as redações, mais afiado você fica na gramática e mais esperto você fica para evitar essas repetições, as vírgulas, as crases e assim por diante. Então, aqui entra aquela estratégia que eu falei para vocês: se especializarem no modelo específico de texto e seguirem com ele até o final, tá? É a ideia do conselho do Bruce Lee, né? Não tem medo do cara que treina 1000 golpes diferentes. Tem medo do cara que treina 1000 vezes o mesmo golpe. Vocês vão treinar 1000 vezes o mesmo estilo, o mesmo padrão textual, tá? Claro que com alguns ajustes, a gente está começando ainda, a gente vai chegar no padrão ideal. Não é agora que vocês vão se preocupar com isso, mas é só para ressaltar que, para garantir uma competência gramatical de excelência, nota máxima, o texto precisa estar quase impecável. Ô, professor, você me animou um pouquinho agora. O senhor falou quase impecável, não impecável. Pois é, porque o Enem, ele admite, por incrível que parível, tá? Alguns errinhos. Ele admite até 2 erros distintos para te dar a nota máxima. Ô, professor, como assim? Suponhamos que você erre ali uma repetição de palavras. Então, sei lá, estava falando um texto lá sobre a questão dos idosos, né? E você colocou idoso e idoso no mesmo parágrafo. E o que acontece? Uma repetição marcada. Se você erra agora uma vírgula, você tem o segundo erro, os 2 erros são diferentes, concorda? Um erro de repetição, outro erro de vírgula. Você não perde ponto se você ficar só nisso até o final do texto. Então, se você, ao longo do texto inteiro, só cometeu esses 2 erros, o corretor ainda tem uma barganha, ainda tem uma gordurinha ali, tem uma margem para te dar nota máxima, tá? Agora vem um ponto chato. São todos os corretores que fazem isso? Infelizmente não são.
Tem corretores que são muito chatos, muito xaropes, e aí eles encontram um errinho só que seja e já desconta ponto. Não é o certo a se fazer. Existe, de maneira protocolar, tá, um certo nível de tolerância. Contanto que não sejam erros muito graves, tá? Por exemplo, escrever casa com Z, beleza? Se não for um erro nesse nível de ortografia muito escancarado, não tem problema, tá? Agora, pô, dois erros difíceis, né? Um erro ali que, putz, até o cara que é formado em letras muitas vezes comete. Uma crase mal posicionada, ou talvez ali uma vírgula que ele esqueceu de colocar, ou uma vírgula que ele colocou no lugar errado, isso acontece. Então, nele tem essa tolerância, idealmente falando, tá? Agora, a partir do terceiro erro, aí não tem como. Aí não tem perdão, né? Aí o corretor vai e vai esfaquear a sua nota. Menos 40 pontos, beleza? Três erros distintos, suponha, né? Uma crase, uma vírgula e uma repetição. Já era, tá? Putz, professor, mas foram só três errinhos em 30 linhas, eu fiz a redação em 1 hora, já está em menos tempo. Infelizmente não tem o que discutir, tá? Professor, o senhor falou aqui, ó, dois erros distintos. E o que acontece se for dois erros iguais? Aí, meus queridos, aí a coisa fica mais triste. Por quê? Se você comete dois erros da mesma categoria, o que fica claro para o corretor? Fica claro que você não domina aquele recurso linguístico. Por exemplo, se você erra duas crases na redação inteira, fica claro para o corretor que você tem uma certa dificuldade na utilização da crase. Isso conta para a avaliação. Portanto, ele vai interpretar que você merece perder 40 pontos por conta disso, tá? Se são três erros diferentes, pô, escaparam três errinhos ali. Mas agora, dois erros da mesma sequência, significa que o cara não domina aquele recurso, né? Quer dizer, o cara não domina 100% a crase, não domina 100% a vírgula, não domina 100% a utilização de sinônimos para não repetir palavras. Entenderam? Então é esse raciocínio que o corretor vai ter na hora de descontar a pontuação de vocês nessa competência, tá? Nicole, a crase seria o famoso, entre mil aspas aqui, tá? É o acento grave, que nada mais é do que o acento agudo ao contrário, espelhado, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó. A, tá? Mas o que que é a crase? A crase é a união de uma preposição a com o artigo a. E aí, como na língua portuguesa não existe a tudo junto, igual existe, por exemplo, o a mais o, que dá o ao, né? Que é a preposição ao, sintetizou-se então a criação da crase, tá? Para que assim você tenha a junção de uma preposição com um artigo feminino, beleza? Isso é a crase, tá? Ok? Tranquilo. Imagina. Então, pessoal, esses erros distintos, tá? Vocês têm um limite de até dois para cometer na redação. A partir do terceiro, já começa o desconto total, beleza? Dois erros repetidos já cai também aqui na malha fina dos 160 pontos, beleza? E aqui vai uma coisa, que vai, na verdade, uma realidade dos fatos para vocês, tá? É normal, tá? É normal. A competência gramatical é a mais difícil. Inclusive, foi a competência que me impediu de tirar 1.000 pontos 2 anos seguidos, tá? Eu tirei 960. Em uma das redações, eu tenho um desconfiômetro ali de que eu fui apunhalado pelas costas, tá? Porque eu contei dois erros. Contei dois erros distintos. Não vi nenhum terceiro. Mas também não pedi para nenhuma outra pessoa dar uma outra olhada, né? Para ter ali uma outra visão. Depois eu vou fazer isso para poder ter certeza. Mas no outro, realmente, eu vacilei. Eu cometi três erros, sendo dois repetidos e um diferente. Vocês acreditam que eu repeti palavra? Eu repeti três vezes a mesma palavra no mesmo parágrafo. Não, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, imperdoável. Imperdoável. Aí eu até falei, nossa, o corretor foi bonzinho de me dar 960. Aí eu também já fui muito dramático, né? Muito drama demais. Calma aí. Mas a ideia é essa, tá? É difícil mesmo. Eu cometi duas repetições e o outro erro foi um erro de vírgula. Eu não tinha posicionado adequadamente. Então, por conta disso, eu fiquei com 960, tá? Que é uma baita de uma nota, tá? Não se preocupem. É um chororô dramático, etc. Vocês tirando acima de 900, que é o que eu proponho para todos os meus alunos, vocês estão ali na nata da nata, 0,5% de todas as pessoas do Brasil, entendeu? Então, vocês vão estar em alto nível. Mas a gente quer tirar 1.000, né? A gente tenta, a gente se esforça para tirar 1.000 e não deu certo. Aí a outra redação eu cometi dois erros distintos, né? O corretor foi meio xarope, talvez, na minha leitura, então me tirou ali 40 pontos, tá?
mas é sempre a bendita da competência 1. Por que que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que é difícil mesmo, tá? É difícil mesmo. Tirar 1000 não é tão fácil. E aí entra a questão do famoso pelo em ovo, né? Tem corretor que é tão chato que essa é uma teoria minha, tá? Essa é uma teoria que eu desenvolvi. Na minha opinião, na minha visão, os corretores têm medo de dar 1000. É verdade, tem medo de dar 1000. Ele deve pensar assim, falar, pô, não é possível, né? 4 milhões de estudantes e a redação 1000 vai cair logo na minha mão, não é possível, tem que ter algum erro. Aí o cara começa a achar pelo em ovo, começa a criticar certas construções que não são consideradas erradas, e na cabeça dele tá errado, ele vai lá e desconta ponto em alguma das competências, só para não ter que dar 1000. Não sei se passa pelo crivo de alguém depois, vem uma supervisão, dá a nota, vê que não é do nada, depois desconta do cara, eu não sei o que acontece, tá? Mas tem centenas de redações 960, 980 que merecia 1000 pontos. Então, quando vocês veem no noticiário, né? Ah, anos 2025, aí teve apenas 36 redações nota 1000 no Brasil inteiro. Só teve esse número de redações nota 1000 porque os corretores são muito mal preparados. Muito mal preparados. Mas eu não vou nem julgá-los, né? Porque a gente conversou na aula passada. Vocês se lembram da relação de quantidade, né? De corretores para número de candidatos. Então, assim, os caras, eles têm 200 redações para corrigir por dia. É muita coisa. Então, não dá para julgar que o cara é incompetente, né? Muito embora seja uma coisa, assim, triste, né? Porque, pô, não custa nada você avaliar corretamente o cara e dar 1000 pontos. Porque é difícil você encontrar um erro numa redação nota 1000. A redação está perfeita. Então, na minha visão, você tem que ler até 2 a 3 vezes para checar se aquela redação tem erro. Então, olha que coisa, né? O cara tem que reler sua redação procurando por erros. É meio triste, mas é o que acontece, tá? Essa é a visão que eu tenho. A respeito disso, meus caros, 160 pontos, então, 3 erros distintos, 2 repetidos. A partir aqui de 6 erros totais, já não importa se são repetidos, se são distintos, você perde um total, tá? Um total de 40 pontos novamente. Ou seja, você vai perder um total de 80. Então você tira 120. Acima de 6 erros totais, mais 4 erros ortográficos são considerados mais graves, tá? Então, erro de palavras com 2 S, com Z, cedilha, tá? 2 Rs, confundir S com Z, etc, tá? S cedilha, muitas vezes, isso daí o Enem considera como um pouco mais grave. Então, se você tiver mais de 6 erros no total, sejam eles distintos e 2 repetidos, e mais de 4 erros ortográficos, você tira 80 pontos, tá? E aqui é o nível 1, pessoal. Nível 2, nível 1 ali, tá? A gente está falando de pessoas que realmente têm uma grande dificuldade, uma grande defasagem de português, tá? Pelo que eu observei da redação de vocês, eu ainda não consegui corrigir todas, vocês não estão nesse nível não, fiquem tranquilos, tá? Vocês estão no nível de 120 para cima na competência 1, tá? 40 pontos, nem se fala, linguagem defasada completamente, ortografia praticamente toda errada, sentenças completamente desconexas, tá? E 0 é uma língua abstrata, ou o cara escreveu menos de 7 linhas, que daí não tem o que discutir. Se o cara escrever 6 linhas da redação inteira, a redação nem é corrigida, tá? Então, só para vocês terem uma noção do balanço das notas, tá? No geral, mais da metade das pessoas fica entre 80 e 160, tá? Poucos os que tiram 200, poucos os que zeram e que tiram 40 pontos também, beleza? Vamos lá. Falando agora, pessoal, da competência 2, tá? Compreensão do gênero mais tema. O que que acontece aqui, meus queridos? O gênero textual, vocês já estudaram comigo, é a dissertação argumentativa. Tranquilo? Aquela dissertação que você vai ter ali os argumentos, você vai ter o repertório sociocultural, né? Você vai ter 4 parágrafos, 3 períodos. Se você faz 4 parágrafos, subdivide em períodos, faz as pausas adequadamente, não escreve em formato de artigo de opinião, não conjuga primeira pessoa, tá? No tempo verbal, não faz nada disso, você vai tirar a nota máxima. Contanto que você respeite o tema. Então não adianta nada você faz uma excelente dissertação argumentativa, só que o tema era sobre incêndio na Mata Atlântica e você focou em falar de poluição. Não é isso. Você desviou do assunto, tá? Então a competência 2 ela vai avaliar o quanto você domina da estrutura textual da dissertação e também o quanto você entendeu a respeito do assunto, do tema, de maneira a não desviar a discussão. É isso que a gente chama de tangenciamento, tá?
Então, professor, em linhas gerais, vai, dá a dica de ouro aí para a gente conseguir tirar 200 pontos. Se vocês fizerem certinho, tese A, tese B, de maneira coerente, né? Vai falar, por exemplo, que um dos desafios para se conter incêndio na mata é porque os alienígenas não vieram nos salvar. Ah, não é assim. Tem que ser uma tese coerente, beleza? Tem que ser uma tese que faça sentido, que esteja conectada à realidade, tá? Então, você fazendo uma tese coerente, citando elas na introdução, e, principalmente, agora vem onde os caras perdem ponto de bobeira, respeitando a ordem. Tese A, primeira tese, então a tese A tem que ser desenvolvida onde? No D1, e não no D2. Às vezes acontece dos caras colocarem a tese A e a tese B na introdução, e ao invés de começar pela A, o cara começa pela B. E aí depois lá no D2 que ele volta a falar da A. Não pode inverter. Tem que estar na ordem, milimetricamente calculado. Entendeu? É nesse nível de exigência. Então, tese A primeiro, tese B depois, tá? E o formato da dissertação respeitável. Convenhamos, pessoal, nada difícil gabaritar, hein? Nada difícil. Isso aqui é um protocolo simples, tá? Uma coisa tranquila de fazer. Beleza? Concordam comigo? De boa, né? Só citar a tese A e a tese B e respeitar a dissertação. 4 parágrafos bonitinho, não conjugar na primeira pessoa, tá? Trazer ali os apontamentos bonitinho. Então, competência 2 é tranquilo de gabaritar. Claro que assim, né? Nas primeiras correções, vocês não sabiam dessa regra. Agora que vocês sabem, nada demais. É só colocar lá no terceiro período da introdução à tese A e à tese B. No D1 você desenvolve a tese A, no D2 tese B. Não desviar do assunto, acabou. Beleza? Pô, professor, o que que acontece se eu esquecer da tese A ou da tese B? Como acontece muito, né? Então, as pessoas colocam, às vezes, só uma tese na introdução. Infelizmente, você vai perder 40 pontos. Então, ó, a ausência de uma tese ou tangenciamento leve do tema, desvio leve do tema, menos 40. O que que acontece, professor, se eu esquecer as duas teses, como aconteceu, né? Você perde 80 pontos. 40 de uma, 40 do outro. Ou, se você colocar as duas teses, mas fizer um tangenciamento grave, tá? Tá falando de desmatamento, você começou a falar de corrupção do nada. Calma lá, beleza? 80 pontos, pessoal. O cara que perde 120 pontos e fica com 80, ele faz um desvio seríssimo do tema, ele desvia do gênero textual com escrita em primeira pessoa. Então, o cara ele começa a escrever um artigo de opinião do nada, tá? É isso. 40 pontos. Desvio quase total do tema. Então, o assunto é sobre corrupção e o cara começa a falar sobre mata, meio ambiente, tá? Começa a falar sobre meteoros, uma coisa assim, bem desviada. E o gênero textual quase completamente distinto. Então, o cara não faz uma dissertação, faz um discurso em tópicos, o cara faz uma narrativa, um conto, algo do tipo. E o cara que vai zerar é o cara que vai escrever um outro texto, então, sei lá, ele viu o tema lá, né? Desafios para se combater os incêndios na mata. E o cara começa a falar sobre os caminhos para se combater, um exemplo, o alcoolismo na direção. Entendeu? É nesse nível, um desvio completo. Ou então, né, o cara escreve em outro gênero textual, o cara faz um poema. Vocês acreditam que teve um ano, tá? Escreveu a redação, na redação, tá? O hino do Palmeiras. O cara escreveu o hino do Palmeiras na redação. Nem lembro qual era o tema, mas o cara fez um. Tipo assim, se você não sabe o que escreveu, o cara foi lá e escreveu o hino do Corinthians, né? Colocou o hino do Palmeiras ali. Bizarro, bizarro, doideira, tá? Então, assim, e pior que ele não zerou, você acredita? Aí você entra, aí você vê o despreparo. Foi a maior confusão esse ano, o maior rolo. O corretor depois, né, ele foi responsabilizado, foi penalizado, nunca mais vai ser corretor também, uma coisa assim. Mas, assim, é triste, né? Você vê tantas redações que merecem 1.000 pontos e uma que merecia zero, o cara foi lá e deu 700, né? Ah, professor, você está falando isso só porque você é corintiano. Também. Mas, né? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza? Então, meus caros, essa é a competência 2, tá bom? Competência 3. Essa daqui, na minha visão, é a segunda mais difícil de gabaritar. Por quê? A argumentação tem que estar redondinha, tá? Não é tão difícil quanto a gramatical, mas ela é difícil, tem as suas exigências. De maneira clara, sem ficar enrolando muito aqui. O que significa argumentar bem, professor? Você tem que ter 3 coisas. Presta bem atenção nisso aqui. Isso vale para D1 e para D2, tá? Então,
A competência 3, ela avalia junto o parágrafo de D1 e de D2, que é a qualidade da sua argumentação. O que acontece? Você tem que deixar a tese bem explícita, tanto a tese A no D1 quanto a tese B no D2. Você tem que fazer a defesa concreta, contendo a causa e a consequência, tanto para a tese A no D1 quanto para a tese B no D2. E vocês têm que colocar obrigatoriamente um repertório sociocultural em D1 e D2. Putz, professor, deixei de colocar o repertório. Já era. Não tem perdão. Os caras não perdoam. Menos 40. Facada, tá? É facada. Menos 40 pontos só porque não colocou o repertório, tá? Pô, professor, esqueci de colocar a causa ou a consequência de uma das teses. Se o corretor ele pegar, pode ser que às vezes, né, na leitura ali, ele acabe não pegando, mas se ele pegar, é menos 40 na hora. E esquecer de citar teses também menos 40 na hora. Então, às vezes, você faz a defesa perfeita. Tem lá causa, consequência, repertório. Só que o mais fácil, que era só citar a tese novamente, você não colocou. Ó, que bobeira. Imagina perder 40 pontos só para não só por não ter recolocado, né, a tese no D1 ou no D2, que você citou na introdução. Bobeirinha, né? Acontece, tá? Acontece. Então, fiquem atentos. Se o candidato, então, esquece de dois repertórios, ou duas defesas, ou as duas teses, ou ainda um de cada, né? Esqueceu o repertório no D1 e esqueceu de mencionar a tese no D2. Menos 80, tá? Agora, se tem ausência completa de repertórios e uma defesa rasa, ele tira 80. A ausência de repertórios e de defesa e apenas com as teses sendo citadas, 40. E zero quando o cara não fala nada com nada. É uma ausência total de defesa. Uma argumentação ridícula, tá bom? Isso aqui que é a competência 3. Beleza? Pessoal, até aqui tá ficando claro? Vocês estão conseguindo entender? De boa? Joia. Pode falar, Nicole. Eu só não entendi sobre onde colocar a tese de novo, que você A falou. tese, perfeito. A tese, você coloca ela a tese A e a tese B. Você vai citar no terceiro período da introdução, lá no finalzinho da introdução, e depois você vai repeti-la, tá? No D1, a tese A, e no D2 você vai repetir e reposicionar a tese B, tá? Eu vou escrever aqui um exemplo com vocês dessa aula aqui, eu vou mostrar a redação para vocês entenderem, tá bom? Podem ficar tranquilos, certo? Então, Agora na que eu vi o comentário de vocês, introdução, aqui na perdão? introdução, então, tipo, seria só para apresentar o tema da tese. A introdução você vai fazer três coisas. Lembra da aula passada do rascunho esquelético? Que tinha lá a Uhum, apresentação, contextualização e depois as teses? Você vai fazer as três coisas. Você vai começar apresentando o que você sabe do assunto, depois você vai contextualizar e depois as duas teses, tá? A gente vai montar uma redação ao vivo aqui, fica tranquilo, aí você vai poder pegar passo a passo, beleza? entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Agora que eu vi aqui, ó, vocês estavam comentando, né? Se fosse do São Paulo, eu tirava 1000. Ah, capaz, tirava nada. Aí tirava nota negativa. Ia ser a primeira nota negativa da história do Enem. Vamos lá, meus caras. Vamos lá. Competência 4, tá? Essa daqui. Não, presta atenção nisso aqui, ó. Essa competência aqui, ó. Se depois do que eu falar, vocês não gabaritarem, vocês estão expulsos do curso. Brincadeira. Mas se não gabaritar, vai ser muita bobeira de vocês. De verdade. Falando o bom e velho papo reto, tá? O que que acontece? Coesão textual. Muita gente tem medo disso aqui. Fala, nossa, eu não tenho texto coeso, meu texto não está coeso. O que que é coesão, né? Nada mais é do que um texto, claro, um texto interconectado, com, adivinhem, conectivos, todos bem posicionados e diversificados, a ponto de não ter repetição de conectivo em nenhum momento da redação. Então vamos lá. Vocês se recordam que eu falei para vocês que o limite de repetição de palavras é uma palavra por parágrafo? Vocês lembram disso? Todo mundo se lembra? Se não lembra, saiam agora. Você vai repetir apenas uma palavra por parágrafo. Aliás, você não pode repetir, você pode citar uma vez por parágrafo. Então, um exemplo, tema lá sobre idosos. Você colocou a palavra idoso na introdução, você só vai ter direito a colocar essa palavra novamente no parágrafo seguinte, no D1, e no D2 na conclusão. Então, no máximo, 4 vezes aquela palavra que você vai citar na redação inteira.
tá? Os conectivos é diferente. Você não pode repetir os conectivos em hipótese alguma na redação inteira. Então, os conectivos, que são aquelas palavrinhas, os termos, né, os marcadores coesivos, os famosos, nas famosas conjunções, você vai colocar após o ponto final para iniciar um período ou para iniciar um parágrafo, e todos eles precisam ser diferentes. Mesmo se o primeiro você colocou na primeira linha da redação e o último lá embaixo na conclusão, não importa, tá? Então tem que ser todos bem posicionados e diversificados. Professor, como é que eu garanto que eles vão ser bem posicionados? Aí entra aquela regrinha da primeira aula, lembra? Que eu falei para todo mundo repetir bem alto, em alto e bom som, né? Ponto final, conectivo. Ponto final, conectivo. Ponto final, conectivo. O que acontece? Vocês colocam ponto final e não colocam o bendito do conectivo depois. Aí o que acontece? Ao invés de tirar 200 pontos, esse aqui é uma pontuação de graça, tá? Tá entregue de graça para vocês. Vocês vão lá e tiram 160. Triste, né? É triste. Beleza? Então, ó, conectivo, pessoal, não se esqueça. Ponto final, conectivo, vírgula. Já era, acabou. Vida que segue, 200 pontos garantido. Zero já não vai tirar, né? Beleza? Então, 200 pontos na lata. Fácil, tá? Fez uma cesta de 3 ali. Tranquilíssimo. Beleza? Gol de bicicleta. 160 pontos, se vocês esquecerem de 2 conectivos ou se repetirem um. Então, você colocou nesse sentido lá na introdução e o outro na conclusão, já era, tá? Perdeu. Beleza? Ô, professor, e se eu omitir um conectivo só e não repetir nada? Aí, meus queridos, entra a bondade, a misericórdia também dos corretores, né? Por quê? Um conectivo esquecido passa batido, tá? Passa batido, faz parte. Beleza. Agora dois já não tem perdão. Ou se repetir também não tem perdão. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Esqueceu um conectivo só, paciência. Passou, vida que segue. Beleza? A partir de 3 já é 120, ou 2 repetições. A partir de 4, 3 repetições, né? Omissão de quase todos, 40 pontos. E o texto completamente desconexo, sem ligação e aderência nenhuma, zero. Coesão zero, tá? Não é tão difícil do aluno zerar isso aqui, então tomem cuidado. Beleza? E agora chegamos na mais fácil de todas. Se vocês acharam a coesão textual fácil, é porque vocês não viram isso daqui. Propostas de intervenção. Já vi as carinhas tristes aqui, preocupadas, né? Meus caras, é o seguinte, ó. A proposta de solução, por incrível que parível, tá? Por incrível que pareça, ela não é difícil. Lembra que eu comentei isso aí na aula passada? Lembra? Ação, agente, meio, finalidade, detalhamento. É só você pensar naquelas palavrinhas mágicas, né? Quem vai fazer? Como vai fazer? O que exatamente vai fazer? Para que vai fazer? E repetir a pergunta para um deles para ter o detalhamento. Então, ou você coloca 2 agentes, ou 2 ações, ou 2 meios, ou 2 finalidades. Não tem segredo, tá? A proposta de intervenção é uma proposta metódica, tá? Bem elaborada, construidinha, passo a passo, receitinha de bolo. Então, é só contar 5 coisas. Você está vendo a proposta que você escreveu? Repete em voz alta. Ó, quem está fazendo aqui a ação é o Ministério da Saúde, em parceria com o Senado. A ação aqui vai ser um plano de conscientização nas UBSs, por meio de cartazes informativos, para que as pessoas saibam como procurar um atendimento prioritário, por exemplo. Acabou. Tem as 5 coisas, percebe? Então é só vocês relerem com calma. Faça a releitura, releia. Faz a proposta de solução no rascunho? Releia. Vamos lá. Ministério da Saúde. Opa, esqueci de colocar vírgula aqui para demarcar o detalhamento da gente. Colocou entre vírgulas, beleza. Opa, a ação não ficou muito boa, ficou uma ação muito chula, muito xoxa. Deixa eu especificar um pouquinho mais, tá? E assim vocês vão praticando e exercitando, tá bom? De graça também, né? Vamos combinar. 200 pontos aqui, ó, totalmente de grátis, beleza? Bom, professor, esqueci aqui a finalidade. A cada elemento que você esquece, você perde 40 pontos, tá? Então, ó, esqueci, por exemplo, o agente, 160. Esqueci o agente e o meio, 120. Esqueci o agente, o meio e a finalidade, 80. Coloquei só a ação, 40. Não coloquei nada, aí é zero, tá? Fiz a conclusão mais linda e maravilhosa e sucinta, reflexiva, mirabolante do mundo. Pô, legal, mas não tem proposta de solução. O reitor não quer nem saber. É zero para você. Beleza? Então, ó,
Atenção, viu? Atenção. Belezinha, meus caros? Pergunto a vocês. Vocês compreenderam as competências? Querem que eu volte em algum específico? Ficou tudo claro? Tranquilo? Então, beleza. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Tá? Mesma turma do Detran. Do Detran, é isso? As perguntas. Vamos lá, Nicole. Eu vou colocar aqui, ó. Ação. O que? Agente. Quem? Meio. Como? Finalidade. Para quê? E detalhamento, você escolhe uma delas para fazer, tá? Então, detalhamento é mais um de qualquer dos itens. Então, você coloca duas ações, dois agentes, dois meios ou duas finalidades, tá? Essas perguntinhas básicas. Tranquilo? Beleza. Pessoal, o material está com vocês, tá? Não tem muito o que discutir nessa aula. São propriedades fixadas, tá? O Enem está assim, o edital é desse jeito. Então, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai colocar em prática. Eu vou montar com vocês aqui ao vivo uma redação para vocês entenderem a Constituição baseada nessa perspectiva. Então, a gente vai fazer uma redação avaliando os critérios ao vivo, como se o corretor estivesse dando a nota no mesmo instante. Combinado? Vamos fazer juntos esse processo, então, mas antes, vamos fazer aqui ó, uma análise, tá? De uma redação 960, que, se eu não me engano, eu mandei para vocês, né? Deixa eu verificar aqui se eu mandei para vocês essa redação. Eu acho que eu mandei lá no grupo. Eu só não lembro agora se foi no formato de foto ou se foi no formato de documento. Ah, eu mandei no formato de foto. Olha só, vamos lá. Deixa eu baixar aqui de novo. Vamos lá. Vocês estão visualizando a minha tela? Tá. O tema em questão, meus caros, aqui foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Foi o tema mais aleatório da história do Enem, mas deu bom, tá? Nessa época aqui, eu não estava no meu prime, tá? Então, ó, não estava camisa 10 ainda. Eu estava ali reserva, estava jogando tão bem ainda não, mas consegui tirar 960. O que que eu mudaria hoje? Primeira coisa, eu não daria título na minha redação. Lembra que o título é opcional? Eu não daria, não faria isso, tá? E eu escreveria até a última linha, porque é importante. É importante vocês rechearem ao máximo que der. Então vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Os impactos da mídia no acesso ao cinema. Esse foi o título que eu dei. Vamos lá. Olha a introdução. Lembra da primeira etapa? A primeira etapa nós tínhamos o objetivo de fazer o que mesmo? O que a gente faz na primeira etapa? Lembra? Eu faço com o esquelético da aula passada. E aí? Pode pegar as anotações. Ainda não, Guilherme. A apresentação das teses é no terceiro período da introdução. Vamos lá, vou recapitular com você. Isso, Maria Carolina. Apresentar o tema. Isso, Gabriel. Então, olha só. Vamos recapitular aqui da aula passada, né? Ó, primeiro período, a apresentação do tema. Posso citar, parafrasear ou denotar. Vamos ver o que o professor fez aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Com o advento das produções cinematográficas, a arte ganhou mais um plano para promover as inúmeras expressões humanas no corpo social. Nossa, que bonito, professor. Muito bonita a forma como você escreveu. Mas vamos lá, concretamente, né? O que que o professor fez aqui? Então, somente a boa e velha denotação. Só isso. O cinema é uma das sete artes. Eu só refleti sobre isso. Simples assim, nada demais. Tá bonitinho a forma como o professor escreveu? Tá bonitinho, tá legal, né? Tá fofinho, tá? Pô, né? Você mostra aí pro seu pai fica orgulhoso. Pô, nossa, meu filho escreve bem pra caramba, né? É nessa ideia, nessa ideia. Escrever bonitinho. Mas, se a gente for analisar criticamente, nada demais, sem segredo, né? Com o advento das produções cinematográficas, a arte ganhou mais um plano para promover as inúmeras expressões humanas do corpo social. É isso. Ponto final. O que que o professor fez aqui? Ó, vamos corrigir a redação do professor aqui, ó. Ponto final. Na sequência, ó o conectivo aqui, ó. Opa, peraí que deu ruim. Ponto final. Nesse sentido, ó o conectivo aí, ó, vírgula. Os filmes se efetivaram como importante veículo cultural no mundo, levando em conta que eles apresentam um variado leque de temáticas e possibilidades a seu favor. O que que eu fiz aqui? Eu só contextualizei a coisa.
eu contextualizei o que essas produções cinematográficas, de fato, fazem, né? Qual que é o objetivo delas, qual que é o objetivo dos filmes existirem. Olha só, contextualização da problemática. Tranquilo? Beleza? Terceira etapa, exposição das teses. Agora sim, Guilherme, que a gente vai trabalhar aqui as teses, tá? Vamos ver aqui as teses que o professor colocou? Antes de mais nada, ponto final, conectivo, não é isso? Então, vamos lá, ó, conectivo o professor usou aqui, ó. Diante disso, vírgula, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, esse aqui é o tema, é fundamental para o desenvolvimento de, vamos lá, ó, percepções emocionais e do senso crítico, facultando assim medidas para contornar a ausência de espaços cinematográficos em regiões periféricas, bem como para incentivar a ida e o prestígio desse modo artístico por parte da sociedade. Então, ó, o desenvolvimento aqui de percepções emocionais, senso crítico, tá? A gente vai ter aqui, ó, medidas para contornar essas ausências, tá? Eu faria diferente hoje. Eu faria diferente. Eu dei aqui uma floreada, né? Dei uma metida de linguiça aqui, mas o fato é que essa aqui é a tese, tá? Da questão aqui das regiões periféricas, tá? Deixa eu só ver se é isso mesmo aqui, que faz bastante tempo que eu escrevi. Ah, beleza. Tá certo, é isso mesmo. Então, ó, espaços cinematográficos, né? E depois, ó, a questão aqui do incentivo, né? Beleza? Certo? Até aqui vocês estão compreendendo? Então, essa é a forma de corrigir ali, né? Colocar a tese A e a tese B sublinhada. Então, vamos lá, vamos seguir, ó. Conectivo para iniciar aqui agora, parágrafo de D1, pessoal. Vamos lá. A priori, tá? A priori, a princípio, primeiro lugar, porque você está trazendo aqui o D1. Então, a princípio, consoante a Oscar Niemeyer, tá? Renomado arquiteto brasileiro do século XX, o investimento precede a obra, que, por sua vez, dá luz, olha aqui a expressão coloquial, ó, dá luz, tá? Coloquei entre aspas, a causa objetiva. Então, essa é a frase dele, né? E eu aproveitei essa frase para trazer adiante o repertório. Né? Então, ó, nesse viés, constata-se que a produção cinematográfica depende, a priori, de uma infraestrutura, espaço para exibição, que, a posteriori, é frutificada a partir de investimentos públicos ou privados. A partir disso, é factível conceber que o Brasil necessita de mais capital nesse setor, haja vista que a relação habitantes por sala de cinema é menor do que a de países com PIB inferior, segundo o jornal O Antagonista. Afinal, a arte cinematográfica, aqui ó, olha o bendito erro do professor aqui ó, dá até uma dor no coração de ver o que eu fiz aqui, ó. Cinematográfica e cinematográfica. Puxa vida, ó. Que repetiçãozinha cruel, né? Mas acontece, acontece. Então, a arte cinematográfica só pode ser valorizada se houver espaços físicos para sua apresentação. Ponto final. Aqui, pessoal, eu coloquei 2 repertórios, para vocês verem que eu estava até com medo de um não valer, né? Hoje em dia, com mais segurança, eu não faço isso, eu coloco um só, e tá de bom tamanho. Professor, posso colocar 2? Pode, mas é bobeira, você está perdendo espaço à toa. Não façam como eu fiz, coloque um só bem colocado que está tudo bem, beleza? Então, ficou claro, né, como que a tese A, em relação à questão dos espaços, foi bem trabalhada aqui. Concorda comigo? Certo? A gente conseguiu aqui delimitar isso para o corretor. Agora vamos para o D2. Vamos lá. Ademais, é válido destacar que apenas 17. Olha a estratégia aqui. Vocês lembram da estratégia da aula passada? Que eu falei para vocês que o D2 ele tem que ser diferente do D1 em questão de estrutura? Lembra? Só para diversificar, porque tem corretores xaropes e malas, né, que estão descontando ponto por você manter o mesmo padrão em D1 e D2. Eu fiz isso aqui. Coloquei o dado estatístico primeiro no D2 na hora de fazer o esmiuçamento da tese. Lembram-se disso? Perfeito. Olha aqui o comparativo, ó, no D1, né? Primeiro período, esmiuçar a tese, defesa, finalização, o que eu fiz. Agora no D2, ó, já trouxe um repertório direto. Primeiro período é um repertório, tá? Então, vamos lá, continuando a leitura. Ademais, é válido destacar que apenas 17% da população tem o hábito de frequentar o cinema mensalmente, segundo o site Meio e Mensagem, tá? Esse daqui é um repertório que estava lá no texto de apoio, então eu aproveitei e fiz a interpretação, tá? Lá falava 17, alguma coisa. Eu coloquei 17 redondo, né? E modifiquei a forma de escrita. Então não foi uma cópia. Vocês podem fazer isso.
Ponto final, conectivo. Vamos lá. Agora começa a defesa, né? Sob tal perspectiva, verifica-se um grande desinteresse social no tocante ao consumo de filmes, tá? De filmes nesses espaços, o que pode ser derivado da falta de incentivos midiáticos para com a sociedade, que carece de anúncios e discussões acerca do assunto na TV aberta. É o que nós falamos aqui, né? Incentivo à ida, né? Então, ó, uma vez que apenas 1 em cada 9 emissoras não pagas, né, oferece um horário para propagandas ou programas que abordam a temática, enquanto que 1/3 dos canais por assinatura exibem tais conteúdos, de acordo com o site Omelete. Tá? Isso aqui é uma informação que eu tinha a respeito, porque volta e meia, isso aí é uma coisa que aparece mesmo, né, quando, pelo menos na época, né? Hoje em dia eu não assisto mais TV, mas na época que eu assistia, pô, direto, você estava num canal fechado, cada 3 propagandas que aparecia ali, uma era para anunciar um filme que estava em cartaz. Na TV aberta não era assim. Então, olha só que legal, né? O conectivo aqui agora com efeito, ó, certo? Com efeito. Esse descaso promove a desigualdade do acesso ao cinema no país. Aqui doeu também no professor, por quê? Repetição, né? Repetição, a bendita da repetição. E aí o corretor não perdoa, né? Olha só, cinema, cinema. Ô, professor, mas o cinema que você colocou estava lá em cima no D2 e o outro está lá embaixo. O corretor não quer nem saber, não quer nem saber, tá? Então, desigualdade do acesso ao cinema no país, tendo em vista que os indivíduos que assinam TV, aqui é outro detalhe que o corretor não pegou, tá? Porque, ó, apesar de um ser TV aberta ou TV paga, eu coloquei as aspas aqui depois, porque eu vi a cagada que eu tinha feito e passou batido, tá? Senão era para ser repetição de TV também. Tem mais chances de terem contato com as novidades dos telões do que pessoas que não pagam, tá? Enfim, aqui temos, beleza? Aqui temos essa circunstância, parágrafo. Deu para entender, pessoal? D1 e D2? Tranquilo? Maravilha. Então, aqui é isso, tá? O processo para a gente poder, então, fazer a conclusão agora é a proposta de solução. Então, vamos lá. Primeiramente, só recapitulando aqui no nosso resumo, ó, olha só o passo a passo. Conclusão, ó. Primeiro período, faz uma chamada para ação. Segundo período, proposta de intervenção. E terceiro período, frase com fechamento para hipervalorizar essa solução e dialogar com o repertório. Lembra? Então, vamos lá. Primeira coisa, chamada para ação, né? Ó. Então, olha só, conectivo. Vou colocar aqui o conectivo, tá? Portanto, infere-se que medidas paliativas são necessárias para solucionar a problemática. Destarte conectivo, né? É viável que o Estado, agente, na figura da Secretaria da Cultura, tá bom? Ó, pra você ver, eu coloquei 2 detalhamentos do agente, ó, em parceria com as emissoras de televisão, então foram 3 agentes, né? Promovam ação, né? Ó, por meio de acordos de programação, isso aqui é o meio, isso daqui é a continuação da ação, né? Programa mais discussões acerca da arte constitui o cinema, e aqui é a finalidade, de modo a incentivar o país a consumir mais obras desse meio. Logo, somente assim, a democratização do acesso ao cinema no Brasil será possível, tá? Beleza? Meus queridos, é isso, né? E aqui eu tive a terceira repetição fatal. Isso daqui não teve como, o corretor teve que descontar a ponta. Cinema e cinema. Olha só que triste, tá vendo? Bobeiras, né? Erros que a gente não percebe e comete, tá? Por isso que eu cheguei 960. Vamos lá, Sofia levantou um. Pode perguntar, Sofia. Quais outras palavras você poderia assim substituir por essas que você repetiu? Vamos fazer esse trabalho? Vamos lá. Uma boa dúvida, tá? Olha só. Começando lá do começo, né? Ó. Cinematográfica. Então, constata-se que a produção cinematográfica, e aqui eu falei arte cinematográfica, né? Eu posso trocar aqui, ó, sétima arte, falar sétima arte, simplesmente assim, porque o cinema é a sétima arte, né? Então, ó, é menor do que de países com PIB inferior, segundo o jornal antagonista, afinal, a sétima arte só pode ser valorizada se houver espaços físicos para sua apresentação, tá? Então, hoje eu escreveria o que aqui, ó? Eu colocaria a sétima arte, beleza? Deixa eu só diminuir o tamanho disso daqui. Vocês viram que eu escrevo de letra de forma, né, pessoal? Porque minha letra de mão é horrível, então só assim para o corretor conseguir ler. Então, a sétima arte, tá? Agora, aqui, ó,
né? Eu coloquei cinema no comecinho do D2 e repeti cinema aqui depois. Se eu não coloquei cinematográfico, deixa eu ver, ó. A princípio eu não coloquei nada cinematográfico, né? Então, ó, do acesso ao telões já foi, ó, telões é um sinônimo de cinema. Aqui eu colocaria acesso à arte cinematográfica, né? Ou às produções cinematográficas, eu colocaria assim. Então, ó, acesso às produções cinematográficas. Beleza? Então, esse seria aqui um sinônimo, tá? E aqui, ó, cinema, cinema, né? Que constitui o cinema de modo a incentivar o país a consumir mais obras do cinema. Logo, somente assim, a democratização do acesso às telas ou aos telões, né? Acesso aos telões. Pronto. Consertei aqui as repetições. Belezinha? Tranquilo? Vou mandar esse arquivo salvo para vocês. Deixa eu salvar ele aqui, ó. Tá? Deixa eu salvar ele aqui. Pronto. Vou passar por AirDrop. Aí já mando para vocês. Eu não sei onde é que está aqui o... Onde é que eu deixei o celular? Achei. Vou passar para vocês, pessoal. Já mando no grupo, tá? Corrigidinho com todos os detalhes aí para vocês verem. Se for compartilhar com alguém, tampa o CPF do professor aí, viu? Fazendo favor. Vai que tem gente aí que... Vou até tampar aqui, né? Vai que acaba escapando. Hoje em dia tem várias pessoas que o pessoal consegue pegar pelo CPF, número de telefone, aí pega a cobrança da Clara. Aí os caras ficam me ligando até durante a aula. Aí até atrapalha, tá? Vamos fazer aqui uma narração. O aniversário do professor eu vou deixar de maneira estratégica, né? Para aqueles que quiserem me mandar um presentinho, fiquem à vontade. É lá no final do ano só, dia 22 de dezembro. Puxa vida. Até lá vocês já vão ter esquecido de mim, já vão estar de férias. Deixa eu mandar aqui o arquivo agora. Vai ganhar um papagaio, Fabiano. Eu aceito um papagaio. Ou uma calopsita. Só não vai me dar uma galinha, que daí o bicho vai ficar louco. Meus caras, acabei de mandar aí no grupo para vocês. Verifiquem se chegou, por favor, a redação corrigida aí. Chegou? Belezinha. Então, pessoal, essa foi aqui a correção do nosso texto, tá? A correção integral aqui do processo pedagógico, tá? Segundo a vista do corretor. Beleza? Então, coloquei a tese, conectivo, teve repertório em todos eles. Vocês viram? É nesse padrão, nesse formato. Agora, a gente vai brincar de fazer redação ao vivo, tá? Então, aqui, a gente vai treinar a técnica do raciocínio esquelético e, ao mesmo tempo, a gente vai pegar aqui, tá? Como é que eu posso dizer? Pegar alguns guias, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou pedir para nossa queridíssima IA gerar temas de redação. Então, gere 3 temas de redação para eu fazer. Vamos lá. Então, a IA vai gerar aqui. Vou colocar aqui do lado. Aí eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui no nosso Docs, tá? Então, redações, redação ao vivo. Vamos lá. Aqui, ó, tema 1. Tema 2 aqui, ó. E o tema 3. Tá? O toque do professor tá me incomodando aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui tema 2 aqui, bonitinho. Fiquei errado, eu não gostei disso aqui não. Peraí. Aí, agora sim, ó, tá tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Beleza? Vamos lá, meus caros, ó. Começando pelo tema 1, então. Beleza?
é o seguinte. Aqui vai ser possível fazer 3 redações, porque eu estou digitando. Na prática, eu faria uma só escrevendo, tá? Mas a gente tem aqui, ó, 18h06, eu quero acabar isso aqui no máximo até 18h50, por quê? A minha digníssima já está aqui me apertando, porque a gente tem que ir para a missa 7h30, né? Hoje é quarta-feira de cinza, se vocês não foram à missa ainda, então, tá? E a gente tem que sair daqui para poder chegar lá na missa certinho. Então, eu vou escrever na velocidade da luz, mas com qualidade. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Os desafios éticos e sociais da inteligência artificial na educação brasileira. Como que o professor faz a redação? Presta atenção. Eu pego esse cara aqui, ele é o nosso articulador, não é isso? É o famoso comando de ação, tá? Deixa eu deixar fechado aqui, porque daí a hora que vocês perguntarem, vai tocar. Se caso o professor não lê a dúvida de algum coleguinha, peço a gentileza de vocês levantarem a mão, porque daí, quando eu levanto a mão, faz o barulhinho no meu fone, tá? Aí eu volto aqui para poder responder vocês. Mas, de toda forma, acho que vai tocar. Então, vamos lá. Desafios éticos e sociais da inteligência artificial na educação brasileira. Então, desafios éticos, né? Eu tenho que pegar aqui, então, desafio ético 1 e desafio ético 2, para pensar nas minhas teses. Eu vou pensar nas minhas teses de cara? Não vou. Por quê? Se eu penso na tese, eu vou ter que pensar depois na causa, na consequência e no repertório. Então, começo pelo mais difícil, que é o quê? Repertório sociocultural, né? Então, um dos desafios éticos aqui que eu poderia citar, né, que eu poderia trazer no repertório interessante, beleza? Seria a questão do desemprego. Por quê? Né? Pensando na educação brasileira aqui, ó, essa questão da educação brasileira, a gente vai ter cada vez menos profissionais qualificados sendo contratados após uma graduação. Então, o desafio ético aqui vai ser propriamente a questão do desemprego, porque eu já tenho na manga aqui, ó, tá? Repertório, causa, efeito. O repertório em questão, tá? É um dado divulgado pelo Ministério da Cidadania e do Trabalho, na Secretaria do Trabalho, na verdade, que evidenciou um aumento no desemprego, tá? De 20% em profissões cujo uso da IA se consolidou, tá? Pronto, repertório. Já tenho aqui a fonte, e agora eu só preciso o quê? Só preciso desenvolver a causa e o efeito. Então vamos lá. Por que o desemprego vai ser uma causa direta desse desafio ético, né? Por que o desemprego vai ser esse desafio ético, então? Bom, a causa disso daqui, nada mais, nada menos do que o fato da IA, né? A IA, ela consegue resolver problemas de alta complexidade sem um custo efetivo tão grande quanto um CLT para as empresas. O efeito disso vai ser o quê? Uma espécie de êxodo profissional, tá? Um êxodo profissional. Então, as pessoas vão migrar de profissões, vão ter que trabalhar com outra coisa, vão ter que fazer bico, tá bom? E aqui a gente vai gerar, então, uma classe de desempregados altamente qualificados. Beleza? Então, as pessoas sem emprego vão estar com cada vez mais títulos acadêmicos, etc, etc. Tá? Pronto. O esqueletinho aqui da tese já está pronto. Desafio ético 2 agora. Vamos lá. Desafio ético 2 aqui, eu vou pensar, então, já foi a questão do desemprego, e o segundo vai ser a questão de direitos autorais, né? Então, vamos lá. Direitos autorais. Por que isso, professor? Bom, o repertório, isso aqui é uma coisa que eu estava lendo a respeito, né? Um dos grandes desafios hoje da IA é fazer citações sem que sejam passíveis de processo. Então, por exemplo, se eu pedir para a IA aqui, né, trazer o que Aristóteles escreveu no livro dele, ela vai trazer. Se ela tiver no banco de dados dela, o livro de Aristóteles, né? Por exemplo, ali, Ética Nicômaco, tá? O livro dedicado de Aristóteles para o filho dele. Qual que é o problema? Aristóteles já morreu há muito tempo, né? Lá na Grécia Antiga. E o cara que escreveu o livro ano passado? E aí vai e coloca e conta o trecho de tal tema do livro. Entendeu? Direito autoral, né? Então, é um desafio ético, é um desafio social, tá? Para a educação brasileira. Então, nesse sentido aqui, a gente pode colocar o quê, né? Os limites, tá? Ainda em desenvolvimento acerca dos acervos midiáticos e de conteúdos
de livros por parte dos processadores, segundo a OpenAI, tá? Que é a criadora do ChatGPT, beleza? Isso aqui é uma limitação que eles falaram que todas as IAs estão sofrendo por enquanto. E tem muita gente processando, beleza? E aí eles perdem, né? Causa. Bom, a causa disso, eu posso colocar aqui puramente o quê, né? A IA não consegue filtrar trechos de obras autenticadas de maneira a não repetir integralmente o que está escrito ou o que foi publicado, não o que foi publicado. Qual que é a consequência disso? Uma tendência de bloqueio, né? Então, um bloqueio e limitação do acesso a livros, resumos e materiais vinculados às obras de tais autores por parte dos estudantes, tá? Porque a gente está aqui, ó, voltado para a educação, beleza? Então, pronto, né? Tá feito aqui o nosso rascunho, beleza? Vamos lá. Antes de começar o outro tema, antes de começar a escrever a redação, vamos já deixar pronto os outros temas também, tá? Caminhos para combater a gentrificação climática nas grandes metrópoles. Vamos lá, pessoal, tá? Caminhos é a primeira coisa aqui, beleza? Então, vamos pensar aqui na orientação do teste. Então, caminho 1, beleza? A gente vai ter o repertório da tese A aqui. Vai ter também aqui o processo da causa, consequência, beleza? E a gente vai ter aqui, não vai dar na mesma folha. Espera que eu vou separar aqui para ficar bonitinho. Pronto, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter caminho 2, repertório fase B, causa, consequência, tá? Então, vamos lá. Em relação, primeiro, ao caminho 1, né? Então, a gente vai pensar aqui sempre orientado ao comando de ação, pessoal. Então, saibam fazer essa separação. Então, é aquilo que a gente vinha conversando, né? Uma coisa é você falar dos caminhos, outra coisa é você falar propriamente dessa questão climática, tá? Então, quando fala aqui da gentrificação, a gente está falando de um processo, que vocês vão estudar depois na aula de geografia, que é uma transformação urbana, onde bairros periféricos, tá? Eles recebem investimentos. Basicamente é isso. Tipo uma desfavelização para atrair pessoas com maior capital para morar naqueles bairros, tá? Então é tipo assim, né? Esse aqui é um caso curioso, tá? Lá da cidade onde eu morava, chamada Pindamonhangaba. Tinha um bairro lá e o pessoal estava discutindo a possibilidade de mudar o nome dele, veja bem. Tá? É um bairro que a prefeitura sempre, assim, deixou largado o bairro. Aí, para tentar recapitalizar de alguma forma, né, para tentar ali algumas reforminhas, conseguir ali né, um aparato estatal para receber investimento, e com certeza para fazer um desvio de verba, né, não sou tolo, né, o pessoal também não era, discutia-se a mudança do nome do bairro. O nome do bairro chamava Castolira. Pô, aí, tranquilo ali, né, um Castor, beleza, né, um bairro ali, Castolira. Pessoal, você acredita que o pessoal estava querendo mudar o nome para Residencial Castor? Sem brincadeira. Sem brincadeira. Então coloca o nome bonitinho ali, tipo assim, Village do Castor, né? Village dos Castores. Mudar o nome do bairro para deixar ele mais chiquezinho, para atrair investimentos, só para poder injetar dinheiro público ali para fazer, sei lá, uma praça, né? Uma praça que custava R$ 1 milhão, custava R$ 20 milhões e 19 milhões ia para o bolso do político. Sem brincadeira. Bizarro, né? Mas vamos lá então. Diante desse caminho aqui, tá? O que a gente vai pensar? Bom, então, caminho. Deixa eu só copiar o tema aqui para não perder de vista. E agora está na segunda página. Caminhos para combater a gentrificação climática nas grandes metrópoles, tá? Bom, esse processo, então, pessoal, associado a essa questão de clima, né? A gente vai ter que pensar aqui no processo que vai ter em mente o quê? Tá, confesso que esse aqui é um teminha difícil. Vou levar um tempinho para pensar. Mas vamos lá. Combater essa gentrificação climática. Hum. Bom, aqui a gente pode ter um aparato, tá? Um aparato
de bairros, então uma estrutura de organização, então um aparato de organização de responsáveis de cada bairro, tá? De maneira a se organizarem em conjunto para estabelecerem certas regras e convenções para que não hajam problemas quanto a isso. Então, inundações, calor extremo, né? Tudo que possa provocar aí um processo de degradação mesmo, né, climática nesses lugares. Porque a gente está falando de uma gentrificação em metrópoles, tem que pensar nisso, né? Então, tipo assim, Grande São Paulo, as grandes capitais em geral, tá? Então, aqui um aparato de organização de responsáveis de cada bairro. Um repertório aqui, por incrível que parível, você tá Todo Mundo Odeia o Chris. Quem é que já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Vocês já assistiram? Pelo menos um episódio? Todo Mundo Odeia o Chris? É da hora essa série, tá? Aí eu vou citar um dos episódios em que aquela vizinha da Rochelle, ela se torna a patrulheira do bairro, lembra? Tipo a síndica do bairro ali. E aí ela começa a fazer várias discussões, reuniões, e aquilo cria uma organização de fato para aumentar a segurança do bairro. E eu vou utilizar aquilo como modelo, né? Então, modelo da vizinha da Rochelle. Eu nem preciso saber o nome dela. Se eu souber o nome de um personagem já basta, tá? Então, causa. Bom, a causa aqui vai ser o seguinte, né? A organização permitirá aos residentes que o bairro não sofra com modificações prejudiciais ao meio ambiente e que causem transtornos, tá? Consequência, né? A consequência disso vai ser o quê? Bairros melhor, bairros planejados de maneira sustentável. Pronto. Ok? Caminho 2, né? Um outro caminho para combater essa gentrificação climática nas grandes metrópoles, né? Vai ser o quê? Basicamente, impedir que isso aconteça, né? Fazendo um processo de votação. Então, um dos caminhos seria o quê, né? Seria um processo impeditivo, né? Uma maneira de impedir isso aqui. Deixa eu pensar na prática. Vamos lá, vamos pensar mais profundamente. Dá para a gente pensar aqui, ó, em uma regra de quantidade, né? Então, ó, limitação, tá? Limitação de valores, tá? Um tabelamento mesmo, né? Valores especulativos nos imóveis, de maneira a não afastar e prejudicar as pessoas mais vulneráveis que sempre estavam acostumados a alugar aqueles lugares, e aí por conta dessa gentrificação, a pessoa aumenta o aluguel, não consegue pagar e ela tem que sair para outro lugar e vai para uma favela, beleza? Essa que é a ideia. O repertório aqui dessa tese, deixa eu pensar em alguma coisa que seja apropriada para isso, tá? Dá para citar aqui um programa social que tinha na gestão passada, que era a Minha Casa Verde e Amarela, tá? O Minha Casa Verde e Amarela, ele é tipo Minha Casa Minha Vida, só que ele era interessante porque ele não tinha limite para financiamento quando a pessoa ela comprovava uma renda baixa. Então, isso incentiva as pessoas a comprarem e saírem do aluguel também, pensando nessa questão, né? Então, isso aqui pode ser uma questão importante. Vou colocar isso aqui. A causa disso vai ser o quê? Vai ser beneficiar e acessibilizar a população que já mora nesses bairros a continuar em suas moradias, porém compradas. E, assim, garantindo, né, um equilíbrio climático fruto da diminuição de modificações e investimentos insustentáveis, tá? Consequência disso? Bom, a gente vai impedir, então, que haja aqui um êxodo, né? Então, impedir um êxodo e novas favelizações. Beleza?
Tranquilo, meus caros? Vamos agora para o tema 3 aqui, ó. A positividade tóxica nas redes sociais e seus impactos, olha só, como a humanização veio depois, né? Seus impactos na saúde mental dos jovens. Então, vamos lá. Impacto 1, beleza? Cara, eu confesso para você que positividade tóxica foi uma coisa que eu vi uma vez só, tá? Vocês aí que talvez estejam mais situados que eu. Se eu não me engano, tem a ver com aquela questão de você postar que tá tudo sempre muito bem na sua vida, né? Tipo assim, pô, no Instagram tem só as melhores fotos, né? As melhores viagens, e não mostra o lado ruim, né, do dia a dia. É mais ou menos isso, né? Bom, claro que na hora teria um texto de apoio, né? Acho que até a nossa inteligência artificial que treinou algo nesse sentido. Ah, tá, ele não me deu nenhum repertório. Eu gosto assim, hardcore, sem massagem. Então, beleza. Vamos fazer isso aí, então. O impacto aqui, o impacto seria o quê, né? Ansiedade, clássico, né? Clássico. Ansiedade. Um repertório para isso, né? Eu colocaria aqui uma frase aqui de um psiquiatra muito bom que eu sigo, é o Dr. Divino Marcelo. Então, esse psiquiatra, ele fala que a maior parte, tá, dos adolescentes que convivem com telas e ambientes digitais acaba desenvolvendo ansiedade por comparação. Então, não é nem por analogia a excesso de futuro, exasperação, não, é comparação, tá? Vimos um joinha aparecendo ali, ó. Se identificou ou é só por conta da tese? Acontece, né? Então, vamos lá, a causa, né? Então, o que que causa isso? Bom, pensando no fenômeno intrínseco, né? Que já é um conhecimento da área da psicologia que o professor tem, né? A gente vai ter aqui, então, gatilhos, né? Gatilhos provocados pelo compartilhamento de sucessos e conquistas nas redes sociais, gerando uma autoavaliação negativa, uma autocrítica, né? Consequência disso, a gente vai ter o que então, né? Um aumento do número de jovens doentes, psicologicamente falando, e com baixa autoestima para construírem suas carreiras, por exemplo. Beleza? Impacto 2. Aqui a gente pode colocar depressão, repertório para isso, tá? Isso aqui já é um dado próprio da OMS, né? Então, de acordo com a OMS, a juventude odierna apresenta mais da metade dos quadros de depressão de todo mundo, tá? Então, de todos os casos de depressão do mundo, os jovens têm mais da metade, tá? Cerca de 60 e poucos por cento é jovens de 17 a 27 anos. Aí tem também as pessoas adultas, tem alguns adolescentes, pré-adolescentes, mas a maior parte são os jovens, tá? Causa, beleza? Bom, vamos lá. O que vai causar isso aqui? Pensando na positividade tóxica, né? Agora a gente tem que correlacionar a positividade tóxica com esse gatilho da depressão, né? A gente pode colocar aqui também, né, um processo envolvendo aqui o que, né? O engano, né? Provocado nas redes sociais quanto aos caminhos fáceis, né? De ganhar a vida. Então, esse pessoal, né, que fala, não, clique aqui, compre meu curso e ganhe muito dinheiro, né? Tem muita gente que faz isso nas redes sociais, beleza? Então, a consequência disso vai ser o quê, né? Frustração, frustração, né? Poucos resultados e humor deprimido, tá? E aí começa a escalonar, segundo o DSM-5, né? Que é o protocolo para diagnosticar depressão, começa a escalar os sintomas. Meus caros, vocês ainda não viram, mas a redação já está pronta. Ela está aqui, ó. Tá tudo aqui. Tudo que eu preciso está aqui. Vamos começar a escrever? Então vamos lá. Só para a gente começar, então. Tem alguma dúvida? Deixa eu verificar o chat aqui. Tá tranquilo até agora? Vocês conseguiram pegar? Belezinha? Então, ó.
professor vai estalar os dedos aqui agora e vai começar a digitar. Qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha que vai apitar o fone, tá? Uma única pausa. Fabiano, Rapidão. Pode falar, Kevin. lá na hora a gente vai montar o esqueleto que você fala dessa forma, e aí na folha de redação mesmo a gente vai passar limpo. Desse esqueleto. Exatamente, Kevin. Não tem isso que nada de eu- fazer 2 textos. Vai fazer o esqueletinho e na definitiva vai escrever direto. Ah, entendi. Beleza. Beleza? Tranquilo. E, pessoal, não tenham medo de fazer isso, Obrigado, porque viu? lembrem-se que, imagina, tamo junto. Não tenham medo de fazer isso, tá, pessoal? Porque se você errar, é só você fazer o quê, ó? Isso daqui, ó. É que eu acho que no Docs não tem como fazer aquele risco, sabe? Sublinhar, não. Enfim, você vai riscar a palavra e escrever por cima ou do lado, beleza? Sem estresse, ok? Então vamos lá. Eu vou só acender a luz aqui rapidão. Aguenta aí. Pronto. Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, pode levantar a mão, hein? Bora. Começando aqui então com o tema 1. Vou fechar aqui a janelinha e vou começar a escrever. Deixa eu ver aqui. Éticos sociais da inteligência artificial. Então vamos lá, né? Consoante ao filme Matrix, tá? Estrelado por Keanu Reeves. O maior desenvolvimento realizado por um ser humano foi a criação da inteligência artificial. Bom, nesse contexto, nota-se que tal ferramenta vem tornando-se cada vez mais indispensável na contemporaneidade, sobretudo no ambiente profissional e educacional. Bom, diante disso, cabe entender, vamos lá, deixa eu só voltar aqui nos desafios, né? Cabe entender quais são os desafios éticos e sociais para a implementação sustentável da IA. Tá? Da IA. Aqui eu rasuraria, tá? Eu não colocaria cabe entender, eu colocaria cabe aprofundar. Cabe aprofundar, tá? Não, acho que eu deixaria mesmo. Vamos deixar. Cabe entender quais são. Então, cabe entender quais são os desafios éticos e sociais para a implementação sustentável da IA, tá? Tais como, beleza? Tais como, aqui a gente colocou o desemprego, né? Tais como o desemprego e a questão dos direitos autorais. Bom, vamos lá para o parágrafo de D1. Então, a princípio, vírgula. Agora a gente vai fazer o esmiuçamento da tese, né? Então eu vou só recitar a tese A, né? A princípio, convém analisar como o desemprego afeta de maneira ética, ou melhor, como o desemprego é afetado, tá? Então, como o desemprego é afetado de maneira ética pela alta demanda da inteligência artificial, mesmo durante o processo de formação desses profissionais durante a graduação. Tá? Ponto. Trouxe aqui o esmiuçamento, agora começa a defesa, né? Então, vou pegar aqui o repertório, vou dar uma relida. Opa, pintou uma dúvida aqui. Fala aí, Guilherme. O senhor escreveu durante 2 vezes. Olha só, tá de olho, hein? Muito bom, muito bom. Escrevi durante 2 vezes. Foi qual parágrafo aqui no D1 ou D2?
Ah, é verdade, ó, durante e durante. Fiquem atentos a isso, pessoal. Realmente, tá? Então é onde a gente faria a releitura e corrigiria, né? Então, ó, mesmo durante o processo de formação desses profissionais, ao longo da graduação. Pronto, corrigido, beleza? Putz, errei na hora, o que que eu faço? Sem desespero, risca o durante, risca o segundo durante que você escreveu, e escreve em cima ao longo, ou do ladinho, ok? Obrigado aí, Guilherme, tamo junto. Vamos lá. Então, ao longo da graduação. Então, a princípio, convém analisar como o desemprego é afetado na ética pela alta demanda de inteligência artificial, mas durante o processo de formação dos profissionais ao longo da graduação. Beleza. Sob tal aspecto, tá? Sob tal aspecto, vou botar aqui. Sob tal aspecto, o elevado potencial da IA para resolver problemas, problemas complexos, né? Problemas complexos tira muitas oportunidades dos trabalhadores recém-formados, tendo em vista que o custo operacional para se manter uma IA, opa, eu não posso repetir IA, né? Para se manter tal ferramenta é muito menor do que um assalariado. Beleza? Agora deixa eu ver como é que eu vou trazer aqui o repertório da Secretaria do Trabalho, né? Vírgula. O que provoca uma grande crise, uma grande crise de contratações, uma grande crise de novas contratações em áreas cujo uso da tecnologia, tá, para se referir a IA sem repetir da tecnologia supramencionada, que provoca uma grande crise de novas contratações nas áreas, né? Nas áreas, nas áreas cuja tecnologia, cujo uso, né? Nas áreas cujo uso da tecnologia supramencionada é intensificado, como retratado pela Secretaria, pela Secretaria do Trabalho, em que houve, foi quantos por cento? 20%, né? Em que houve um aumento de 20% na falta de empregabilidade no Brasil, certo? Empregabilidade para não repetir a palavra emprego e profissional, beleza? E agora a gente fecha, né? Faz o fechamento. Então, com isso, vamos lá, com isso, tem-se um grande êxodo de jovens altamente qualificados migrando para profissões desvinculadas de seus setores, Ponto. Fechou. Tá? Feito T1. Agora vamos para o D2. Ademais, um outro desafio relevante acerca da problemática é a questão dos direitos autorais. Aqui o professor fez uma vacilada, porque o ideal era eu começar com o repertório, né? Deixa eu ver o repertório aqui, ó. Opinião. Então, eu vou fazer um delete aqui, eu não faria isso aqui na vida real, né? Se eu já tivesse feito, eu continuaria e abraçaria. Ia torcer para o condutor não ser um vacilão e me tirar ponto. Mas, vamos lá. Pensando aqui, então, na questão do repertório, que é da opinião, né? Tá. Ademais, a criadora da mais promissora tecnologia deste universo, a OpenAI, relatou que vem enfrentando uma grande dificuldade para limitar exposições
de obras autorais. Bom, nesse panorama, vírgula, conectivo, né? Nesse panorama, um outro desafio altamente relevante do ponto de vista ético acerca de tal problemática é a questão dos direitos dos autores, para não repetir direitos autorais, né? A questão dos direitos dos autores. É a questão dos direitos dos autores. Deixa eu voltar aqui agora, aqui no caso, né? Uma vez que a IA não consegue filtrar corretamente as informações de livros, teses publicadas, tá? Sem realizar ao menos uma cópia completa, né? Uma cópia completa de conteúdos que são pagos, beleza? De conteúdos que são pagos. Evidenciando, portanto, né, a limitação. Eu coloquei limitação? Não, coloquei limitar, né? Só isso. Evidenciando, portanto, a limitação da inteligência artificial para transmitir conhecimentos de obras literárias. Tá? Ah, já coloquei obras, né? Então, produções, pronto. De produções literárias. Bom, beleza? Diante do exposto, agora eu trago, né, a finalização. Deixa eu ver se eu não coloquei diante do exposto ainda. Eu coloquei diante disso só, beleza. Diante do exposto, a consequência disso, eu não coloquei disso ainda, né? Não, beleza. A consequência disso é o bloqueio do acesso a certas informações, impedindo, dessa forma, a evolução. Agora já coloquei ferramenta, já coloquei tecnologia. O que eu posso usar aqui como sinônimo de IA, hein? A evolução, a evolução desse artifício, pronto, desse artifício pseudo-cerebral. Olha que da hora, né? Artifício pseudo-cerebral. Sinônimo aí de IA, tá? Finalização agora, né? Ó. Logo, é viável que ações sejam tomadas com o intuito de sanar os problemas éticos e sociais da IA à educação. Então, pronto, né? Vou colocar aqui acesso a certas informações no plano educacional, só para não ter risco do corretor falar um desvio leve do tema, né? Porque a gente tem que pensar aqui na questão educacional, tá? Então, logo, adaptações sejam tomadas com o intuito de sanar os problemas éticos e sociais da IA na educação, certo? Destarte cabe aos programadores, olha que legal, cabe aos programadores de cada empresa que desenvolve tal tecnologia, em acordo com os regimes trabalhistas de cada nação, coopere para que a inteligência artificial não substitua a mão de obra humana. Não substitua a mão de obra humana, tá? Por meio de limites de compras por
pessoa jurídica, por meio de limites de compras por pessoa jurídica, a fim de garantir que os indivíduos ainda consigam trabalhar e utilizar a própria tecnologia supramencionada como um apoio e não como um reserva. Bom, acabou. Redação feita. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Vocês conseguiram pegar? Rapidão, né? Fiz o quê? Em 20 minutos? É isso? É isso, uma redação ali. Depois a gente corrige juntos, tá? Mas é para vocês verem que o processo não é difícil. Vocês têm que entender 18 minutos, Sofia, olha só. O processo que vocês têm que entender é que, com as ferramentas certas, com esse rascunho esquelético, é só vocês irem tirando as palavras, né? Leva tempo, demora, tudo bem, mas eu tô aqui para mostrar para vocês que a coisa ela pode ser bem feita de uma maneira estrategicamente rápida, tá? Belezinha? Embaçado. Então vamos lá. Vamos para o segundo tema, beleza? Então, aqui, ó, caminho. Opa, pintou uma dúvida aqui? Pode falar, Maria Carolina. Fabiano, depois você vai mandar lá no grupo? Mando sim, Maria, pode deixar. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Pode deixar que eu mando para vocês, pessoal. Vou mandar tanto o rascunho esquelético quanto as redações feitas, tá? E aí vocês podem pegar de inspiração para fazer os próximos temas, beleza? O ventilador tinha caído aqui. Pronto, ajustei. Então vamos lá, pessoal. Bora para o segundo tema aqui, então. Começando, ó, caminhos para combater a gentrificação climática nas grandes metrópoles. Esse daqui eu vou falar um pouco mais, né? Certeza. O tema aqui é puxadinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Depois eu organizo tudo. Vamos lá. Então, beleza. Então, deixa eu pensar no repertório agora. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu acho que repertório sobre isso é difícil, hein? Vou colocar uma denotação, então. Então, ó, demorou para pensar em repertório? Começa denotando. Denotativamente, tá? Gentrificação climática é o processo no qual ocorre o aumento de violações e riscos ambientais severos decorrente, tá? De valorização, uma valorização especulativa de regiões, ora frequentadas por moradores de baixa renda, a partir de investimentos e coligações entre prefeituras e empreiteiras. Bom, sob tal cenário, quando posso colocar processo, quando esse fenômeno acontece em grandes metrópoles, os problemas aumentam significativamente. Bom, diante disso, cabe analisar, vamos lá voltar para as teses agora, né? Aparato e organização. Cabe analisar como a organização social, e o tabelamento de valores podem contribuir para mitigar tal problemática. Bom, produção feita, beleza? Bora para o D1. Só apagar esse cabo aqui. Pronto. Primeiramente, pode-se dizer que
a sociedade civil organizada tem grande poder e relevância para reverter tal fenômeno nos principais bairros periféricos das grandes metrópoles. Ponto. Só recitei a tese, né? Só fiz esmiuçamento. E agora eu vou para a parte argumentativa. Então, ó, nesse sentido, vírgula, de maneira análoga ao que ocorre na série, ao que ocorre em um episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, vou colocar em aspas aqui, né? De maneira análoga ao que ocorre no episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que a mãe do protagonista, Rochelle, é nomeada como responsável do bairro, impede que problemas, vou colocar problemas especulativos e sociais ocorram graças a um patrulhamento em conjunto pelos moradores. Tá? Então, de maneira análoga que ocorre no episódio da série do Middle Cris, em que a mãe do protagonista Rochelle é nomeada como responsável do bairro. Peraí, que tá pegando um pouco de sentido. Ó. Nesse sentido, de maneira análoga que ocorre no episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que a mãe do protagonista é nomeada como responsável do bairro, assim, os residentes das metrópoles brasileiras conseguem impedir problemas especulativos e sociais ocorram graças a um patrulhamento em conjunto pelos moradores, como evidenciado, tá? Como evidenciado no cenário fictício. Pronto, no cenário fictício. Beleza? Bom, então já trouxe o repertório e trouxe aqui a explicação, né? Consequentemente, com o avanço de tais colaborações, cada região pode receber investimentos sustentáveis sem abalar as regras ambientais ou provocar mudanças climáticas drásticas. Pronto, tá bom. Temos aqui então o D1 feito. Belezinha? Bora pro D2. Em segundo lugar, vírgula. Agora a gente vai trazer aqui o repertório direto, né? Que é o no caso verde e amarela. Em segundo lugar, o programa Minha Casa Verde e Amarela, criado no ano de 2018. O programa Minha Casa Verde e Amarela, criado no ano de 2018. Vou só trazer aqui o repertório novamente, ó. Acessibilizou moradias, acessibilizou moradias antes alugadas por famílias de baixa renda, justamente nesses bairros que são alvo da gentrificação. São alvo da gentrificação climática. Eu tenho uma bugada nos acentos aqui. Gentrificação climática. Justamente nesses bairros que são alvo da gentrificação climática. Resultando no impedimento de novos êxodos, tá?
novos êxodos urbanos. Bom, sob essa perspectiva, vírgula, sob essa perspectiva, deixa eu pegar aqui a causa e consequência, ó. Sob essa perspectiva, pode-se depreender que a favelização, pode ser impedida por medidas semelhantes, graças ao acesso de créditos e financiamentos com taxas reduzidas, para que a própria população local consiga adquirir os imóveis, sem que haja especulações e grandes transformações ambientais que podem provocar catástrofes. Pronto. Certo? Com efeito, há uma zela climática, beleza? Já colocamos climático, né? Então, há uma zela ambiental, colocamos ambientais no plural, então eu posso colocar ambiental no singular. Então, uma zela ambiental pode ser mitigada em função do apoio estatal. Bom, fechou. Belezinha? Conclusão agora, né? Então, portanto, urge que medidas sejam tomadas com a finalidade de atenuar a gentrificação climática. Bom, para isso, cabe ao governo federal, em parceria com os governos estaduais, tá? Elaborar um plano de investimento a baixos juros, tá? Por meio de parcerias com bancos privados, tá? Elaborar um plano de investimento a baixos juros por meio de parcerias com bancos privados, visando acessibilizar a aquisição de moradias nos bairros alvo de tal fenômeno ambiental. Bom, logo, far-se-á possível que, mediante tais ações, o problema seja revertido. Pronto. Feito. Mais uma redação concluída. Tranquilo, pessoal? Falta 10 minutos para minha esposa não ficar brava. Pois é, mas não vai ficar não. Está concluída aqui a redação. Fizemos aqui duas, tá? A terceira eu acho que eu não consigo fazer em 6 minutos e eu posso deixar de tarefa para vocês então. Pode ser? Vou deixar o tema 3 aqui então para vocês fazerem de tarefa, tá? A positividade tóxica já está tudo desenhadinho. Vocês só vão ter o trabalho de fazer o quê? Escrever a redação com base nessas teses aqui que eu coloquei. Pode ser? Vocês topam o desafio? Beleza? Meus caros, é isso, tá? A redação é receitinho de bolo, vocês viram aqui, tá? Feito ao vivo. Não é nem um tema que eu já tinha estudado, vocês viram aqui, né? Pedi para a Gemini gerar o tema na hora para mim, tá? Gerou aqui 3 temas aleatórios, 2 deles bem difíceis, né? Gentrificação e uso da IA, e a gente conseguiu desenrolar, né? Por quê? Domínio da estrutura do rascunho esquelético e domínio aqui dos processos de cada etapa da redação, tá? Então, fez um bom rascunho esquelético? Não tem erro. Vocês vão conseguir sair muito bem na redação como um todo. Beleza? Então, o meu objetivo com essa aula de hoje era mostrar para vocês que dá para a gente tirar nota boa baseada nesses critérios, tá? Então, com a perspectiva do corretor, ó, gramática, ficar atento com repetição, vírgula, crase, acento, ortografia. Competência 2, fazer o básico aqui, ó. Fazer o básico, olha o básico aqui, ó. Citei as teses aqui no D1,
na introdução, perdão. Falei da tese A no D1, falei da tese B no D2. Aqui, ó, acabou. Competência 2 garantida. Competência 3, né? Trazer repertório em todas elas. Então, aqui, ó, OpenAI, tá? E aqui, Secretaria do Trabalho. Pronto, trouxe, né? Trazer a defesa, trouxe a defesa com a causa e consequência. Acabou. Competência 4, conectivo exclusivo, né? Sem repetição, então a consoante, nesse contexto, diante disso, a princípio, sobre tal aspecto, com isso, ademais, nesse panorama, cadê o último aqui, ó, diante do exposto, logo, start, eita, o que eu fiz aqui? Espero que não tenha apagado. Ufa, não apaguei não, imagina que dó. Sacanagem, né? Então, logo, start, e, o que mais? A princípio é isso, né? A princípio é isso. E aqui depois o outro também, né? Durante, sobre tal cenário, primeiramente. Então, pessoal, não repetir os conectivos. E para fechar, a proposta de solução, né? Então, olha só essa aqui, ó. Governo federal, agente. Em parceria com os governos estaduais, detalhamento da gente. Elaborar um plano de investimento a baixos juros, ação. Por meio de parcerias com bancos privados, meio. Visando acessibilizar a aquisição de moradia dos bairros alvos de tal fenômeno ambiental. Finalidade. Acabou. É isso, cara. Gabarito, entendeu? O senhor tem alguma dica para adquirir repertórios socioculturais? Sim, Guilherme. Sim, tá? A dica que eu dou para vocês é: façam 10 minutos de pesquisa antes de cada tema, mas não façam a redação logo na sequência. Vocês vão anotar esses repertórios num caderno chamado Caderno do Repertório, ou várias folhas que você pode grampear e chamar de folhas do repertório. Por quê? Você fazendo isso toda semana, daqui 3 meses, tá? Você vai ter 12 repertórios distintos. E cada um desses repertórios vai ser ali essencial para vocês fazer ações. Então, repertórios por indo, beleza? Então, pesquisem 10 minutinhos antes de fazer cada tema, por enquanto. Mais para frente, vocês vão fazer diretão, tá? Mas, é a dica que eu dou para vocês. Pesquisem repertórios e anotem, tá bom? Joia? Meus queridos, minhas queridas, finalizamos aqui então a nossa aula. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.